dia, Agatha. Olá, olá, beleza. Agatha, você me escuta? Luiz Henrique, você me escuta? Guto, Beleza. Já já a gente começa. Espera entrar o pessoal, a gente já começa. beleza. Bom dia, Sora. Bom dia, Brenda. Bom dia, Sora. Bom dia, Agatha. Gente, vou esperar mais 2 minutos para ver se entra mais gente conosco aqui, porque essa semana já está contabilizando falta, tá? Isso. Então, vou esperar um Beleza. pouquinho para a gente poder começar. Então, a Agatha tá, a Brenda também, Felipe Melo tá também, Felipe... O Espina ainda não entrou, né? Não. Tá bom.
Bom, pessoal, vou começar, tá? Bom dia. Agora, formalmente, para os que estão aqui conosco. Depois eu printo aqui do lado o número de os participantes para colocar presença ou falta, tá? Podem ficar tranquilos. Eu printo aqui e aí dou a presença ou a falta para quem está conosco hoje. Vou compartilhar então a tela que eu preparei do PowerPoint para vocês. Eu queria saber uma coisa. Ontem eu mandei um ClassUp avisando que a correção da didática estava disponível no canal do YouTube. Vocês conseguiram acessar essa correção? Sim. A correção está no canal. Para quem não tem o hábito de acompanhar, no caso, o ClassUp, nesse momento vai ter que ter um pouquinho mais de disciplina nessa questão, porque é uma ferramenta de comunicação que eu tenho com vocês. Então, de passar recado e tudo mais. Tá bom? Vou compartilhar aqui a tela. Vou esperar mais um pouquinho para printar quem veio e quem não veio. Enquanto isso, eu vou compartilhar a tela do PowerPoint com vocês, tá? Então, vamos lá. Aos que estão chegando, bom dia novamente. Então, no canal disponibilizei ontem, no período da manhã, a correção da apostila didática das páginas de 8 a 10 até o exercício de número 24. Hoje nós vamos seguir aí da página 11 até a 16, tá? Já disponibilizei a partir de hoje até o dia 20, 2 videoaulas prontas no YouTube, do YouTube no Positivo On, tá? Então, vocês vão precisar acessar o Positivo On, porque nós só temos 4 aulas por semana. Essa quinta aula seria de conteúdo complementar e as videoaulas de correção, tá? Professora, Oi. eu fui entrar no Positivo On e ele fala que só tá agendado para dia 25, não dá para ver antes. Para dia 25? Tá, eu vou anotar aqui. Enquanto a gente faz os exercícios, eu já ajusto, tá? Vou passar também por ClassUp, já foi o recado. Vai um conteúdo complementar em PDF para vocês sobre preposição, porque nesse momento onde a gente vai falar de regência verbal, é essencial saber as preposições essenciais e as modificadoras aí. Então, precisa desse aprofundamento. De novo, para quem não assistiu a videoaula de preposição que está no canal do YouTube, acessa, visualiza. Acho que não passa de 3, 4 minutos, é muito simples. Tem lá preposição, contração, e acho que tem algumas abordagens bem direcionadas. Então, para quem ainda tem dúvida e precisa disso, acesse o canal. Dia 30, não se esqueçam, a T1 precisa ser entregue para o meu e-mail, tá? Por e-mail para mim. O Murilo já entregou a dele, apesar de eu ter falado que eu aceitaria após o dia 28, mas se quiserem já ir me enviando, eu já vou fazendo as correções a partir da semana que vem, tá? E a partir da semana que vem eu faço as correções e aí eu já vou lançando as notas de vocês. Outra coisa, só estou esperando a coordenação me dar um parecer da próxima semana, porque eu sei que dia 21 é feriado, então não vai ter aula, mas eu vou liberar através do Positivo, se eu não me engano, 3 ou 4 trilhas, tá? Com a função de VA número 1. Ela vai ficar aberta durante um período aí, por exemplo, de terça a segunda-feira da outra semana, então do dia... deixa eu só ver a data aqui. Do dia
21, por exemplo, do dia 22, que seria quarta-feira, ao dia 28, tá? Para vocês realizarem. Mas eu só estou esperando para um acordo ok da coordenação e amanhã eu já passo a data direitinho, aí vocês têm esse time inteiro para fazer. Como que vai funcionar a avaliação? Cada verificação de aprendizagem vai valer 0,25 e aí se você realizou ela, independente de acerto ou erro, realizada, porque o meu relatório é de verificações realizadas, eu vou puxar e aí vai contabilizar até de 0 a 1 ponto, tá? Mas eu passo os nomes de cada uma certinhas, já estão agendadas por ClassUp, talvez eu só ajuste por conta do feriado que eu realmente esqueci, tá, gente? Que esse negócio de trabalhar em casa, a gente esquece que tem feriado, sabe? Não tem a rotina direito. Então, para essa semana, eu só vou verificar, então, que o Luiz Henrique falou do Positivo On, mas tem videoaula lá, complementar da nossa matéria. Vocês podem acessar, vou só verificar a data enquanto a gente faz as atividades. Também, até o dia 16, vocês devem realizar a didática de página 19 a 22. É uma dissertação, fala sobre a Avenida Rio Branco, uma condição aí, urbanização e humanização desse local, lá em Mossoró, se eu não me engano. E é só para responder as perguntas. Eu não vou pedir para vocês fazerem a dissertação, porque o processo de correção seria muito complexo nesse primeiro momento. Na unidade 5, aí a gente faz um trabalho relacionado a isso. Pode ser até como VA, enfim, tá bom? Só que voltado para a proposta da próxima unidade. Então, da página 19 a 22, eu já deixei pronto a videoaula de correção. Então, vocês devem realizar essa atividade até o dia 16. No dia 17, eu irei subir no canal do YouTube a correção dessas questões, todas comentadas, tá? Comento todas as questões que vocês vão realizar. Acho que é isso de recado, a gente já pode começar para a nossa aula. Começo com um meme aí, preciso estudar, mas olha que interessante a trajetória da formiga. Sabe quando você está em casa, mas você precisa assistir a vídeo? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma matéria da pós, que é EAD, liberaram online. Gente, eu precisava fazer essa matéria desde o dia 1º. Vocês não fazem ideia. Ontem eu falei, não, vou sentar e vou fazer. Aí o WhatsApp sai uma mensagem, aí você vai lá e responde. Aí você vai lá e faz outra coisa. Aí você tá em casa, aí você quer o quê em casa? Comer, né, gente? Que é a coisa que você mais quer é comer em casa, né? Aí você vai lá e come. Juro pra vocês, era mais legal ver a trajetória da formiga na parede do que estudar. Que não é fácil estudar em casa, né? Oi. A Brenda falou que não consegue ver a tela compartilhada. Mas vocês conseguem ver? Eu consigo. Eu também. Eu não sei se é o seu aplicativo, Brenda. Tem que dar uma olhada. Eu não consigo movimentar. Assim, senhora, tava aparecendo, só que aí eu não sei o que eu fiz, que do nada sumiu. Aí tá a sua cara, a sua janelinha aqui, sabe? Aperta 2 vezes em cima, Brenda. Tá, agora apareceu outra aqui em cima. Você sabe como faz pra ficar grande? Só ampliar, não é? Não sei. Faço ideia, Brenda. Depois eu posso... Ah, foi. Foi? Valeu, Então, galera. Então, voltando. É normal, Brenda. A gente ainda está se adaptando a esse cenário, né? Então, estudar em casa não é fácil, eu sei, eu tenho consciência disso. Nossa, eu que sou dona de casa, meu marido também trabalhando em casa, é puxado. Mas a gente precisa focar. Eu foquei, fiz toda a minha matéria ontem, a avaliação da minha matéria. Tirei 7, para mim tá bom, né? Visto que fazia muito tempo que eu não fazia a prova online, para mim 7 é uma nota excepcional. Mas vamos seguir o fluxo. Então, apesar da gente querer olhar a trajetória da formiga, a gente precisa estudar, ok?
Vou contextualizar um pouco do que a gente vai ver hoje em relação à gramática. Depois a gente termina as questões relacionadas à interpretação e já entra nessa próxima parte aí do texto. Então, predicação de verbo, lembra que tem sujeito e predicado. Sujeito é o que eu falo, de quem eu falo, predicado do que eu estou falando. Quando eu falo em regência, eu preciso obrigatoriamente saber a transitividade do meu verbo. Mais uma coisa, semana passada eu gravei uma videoaula, também está no canal, sobre transitividade verbal. Para vocês pesquisarem no canal, é só clicar no canal do Videira, aí vai ter um monte de vídeo lá. Acho que já tem até mais de 100 vídeos. Você vai na lupinha e escreve lá 8º ano, ou escreve língua portuguesa, que ele vai puxar todos os vídeos, tá? Ou escreve transitividade verbal, porque os temas, a linha que a gente colocou de título é um pouco extensa. Mas se vocês tiverem dúvidas sobre os tipos de transitividade, tem videoaula exclusiva para isso. Então, só recapitulando de forma breve. Quando eu tenho um verbo intransitivo, in é sem. Sem complemento é um verbo que eu não preciso perguntar nada, ó, ele já tem sentido completo sozinho. Vou pedir para quem está fora do mute só mutar o microfone para não dar interferência, tá bom? Quando eu tenho transitividade, transitividade vem de trânsito. Para eu ter trânsito numa via ou numa rodovia, eu preciso ter mais de um carro, né? Então, é a mesma condicional. Vamos pensar num trânsito só de carro. É direto, só tem carrinho. Quando eu falo que esse trânsito tem carro, caminhão, carro, caminhão, carro, caminhão, é indireto. Ele tem alguma coisa que complementa aí, que conecta o próximo carro com o carro da frente, que vai ser um caminhão. E quando eu tenho a condição, desculpa, gente, a condição direta e indireta, tem as duas abordagens, né? Eu vou ter no objeto do meu verbo, que é o complemento dele, a condição de junção sem preposição e com preposição. Por que eu falei para vocês que é importante a preposição nesse momento? Eu tenho que conseguir interpretar uma oração, um texto, identificando o conector desse verbo. Por exemplo, quem vai a algum lugar, né? Então, é um verbo que precisa de complemento. Como que eu sei se ele vai precisar de uma preposição dentro da interpretação dessa oração, tá bom? Então, eu trago uma delimitação aqui. Na outra tela tinha até o que é verbo de ligação, que é aquele que conecta o sujeito, a característica ao estado, né, dele, diferente do verbo transitivo e intransitivo, que são verbos significativos, nocionais, que delimitam a ação, tá? Então, a preposição é a conexão aí, uma palavra invariável que conecta dois elementos, dois termos. Normalmente, nós nomeamos duas palavras, conectamos duas palavras, tá? E chegamos no conteúdo dessa primeira unidade, gramaticalmente falando, de forma aprofundada. Semana passada eu já disponibilizei o PowerPoint via PDF por ClassApp, então eu sugiro que quem abre o ClassApp no celular, abra o ClassApp pelo Google, pelo Google Chrome, e acesse, baixa, porque vocês conseguem baixar, baixa esse arquivo e salva numa pastinha no computador de vocês, tá? É um conteúdo que vai ajudar nesse momento. Também vai por ClassApp, eu fiz um mapa mental, vai por ClassApp para vocês sobre os tipos de regência, tá? Vocês vão ver um pouco mais para frente, mas eu já vou disponibilizar o conteúdo agora. Então, essa é a mesma tela da semana passada. Regência verbal é quando eu tenho um termo regente e um termo regido. O que é esse regente? Lembra que eu dei o exemplo da orquestra? Então, quem está na frente, o maestro, é o regente. O que acompanha ele são os regidos, que são os violinistas e toda a parte que compõe, né, esse contexto. Então, quando eu falo de verbo nocional, verbo de ação, ele será o termo regente e o complemento o termo regido.
Por que eu preciso identificar a preposição? Porque eu vou analisar essa regência verbal através da transitividade do meu verbo. Também vou disponibilizar esse PowerPoint para vocês. E aí, se vocês quiserem acessar depois o link complementar de regência verbal, podem acessar também, tá? Então, nada mais é do que eu acabei de falar. Que o verbo é o termo regente, é quem manda ali, quem dá a ideia de ação, e o complemento dele, o objeto desse verbo, é o termo regido. Gente, para quem assistiu La Casa de Papel vai entender essa observação aqui. O único professor que conseguiu com que você prestasse atenção 8 horas foi ele. Quem aqui assistiu o seriado? Vocês assistiram? Não? Eu assisti um dia. Não, parece chato pra caralho. Muito chato. Olha, Também assisti um dia. É muito bom. Então, realmente, se eu falar para vocês que eu vou conseguir segurar a atenção de vocês aqui o tempo inteiro, é mentira, né? Mas a gente tenta. Então, vamos lá. Muito repetitivo. Só queria compartilhar mais uma coisa aqui do PowerPoint. Ontem eu estava fazendo, lembra que eu falei para vocês que estava fazendo a aula da pós? A gente está em didática do ensino superior, né? Estava, que eu já terminei, graças a Deus. E aí veio um contexto para mim muito interessante de flipped class, né? Sala de aula invertida. É um contexto onde o aluno é muito utilizado fora do Brasil já, em cidades que têm uma condição estrutural e econômica, socioeconômica melhor que o Brasil. E o processo é a aprendizagem fora da escola, né? Em casa, em outros espaços. Hoje a gente está usando o homeschool, né? Que é o ensino em casa. Mas esse flipped class funciona bastante. Então, se vocês tiverem alguma dúvida em relação à matéria, realizem primeiro a pesquisa e aí façam anotações para que eu consiga auxiliá-los no momento que nós estamos na aula online, tá? Esse material em PDF vai todo para vocês por ClassApp e podem ficar tranquilos que eu compartilho, tá bom? Vamos lá, deixa eu só interromper o compartilhamento. Só um pouquinho que eu vou printar aqui quem está conosco. Acho que teve gente que faltou mesmo. A Brenda fez pose, viu, Brenda? Eu vi, tá? Como que é? A Brenda fez pose. Eu tava com Também vi, hein, Brenda? É porque Eu foi vi a rápido, Brenda. gente. Eu vou printar a tela, hein? A Brenda fez assim, ó. Eu vi, tá, Brenda? Eu vi. Bom, deixa eu só abrir um Word aqui para ficar mais fácil. Da próxima vez já deixo aberto. Na semana passada, eu ainda estava, nós, né, de forma geral, ainda estávamos em adaptação com esse processo, né? E eu confesso ainda que eu ainda estou me adaptando com ele, né, com essa metodologia, essa plataforma de modelo de ensino. Então, é tudo muito novo, né, gente? Aí, semana passada eu mandei a lição de casa, depois quando eu fui dar aula para o 9º ano, eu percebi que era melhor liberar a correção através de videoaula gravada, para não perder tanto tempo na online, porque na online nós temos menos tempo. Por isso que eu fui ajustando ao longo do processo, mas essa semana já está mais redondinho, tá? Para quem não pegou a apostila, para quem não pegou marca-texto, caneta, lápis, pega lá. A gente vai usar a apostila didática para quem chegou depois. Vou comentar brevemente, porque a correção já foi disponibilizada lá pelo YouTube, pelo canal. E nós vamos seguir, então, da 11 a 16. Esse é o nosso objetivo hoje. Na página de número 8, a questão 18, eu sei que não era para vocês terem feito em casa, por isso que eu faço a correção e explico. Ele vai falar, na 18 lá, para analisar as duas orações e identificar a preposição. A preposição, se vocês estiverem aí na página 8, no exercício 18, eu só quero que vocês façam um favor para mim. Na oração de número 1,
a publicidade interfere no julgamento das crianças? Esse no é preposição. Eu estou conectando interferir a julgar. Circulo no e escreve preposição. Preposição, na realidade, ela vai ser uma forma de preposição, ela é uma contração. Ela é o em mais o artigo o. Quando eu contraí, eu transformei ele na preposição no, tá? Na mesma página, nessa página de número 8, deixa eu ver quem entrou aqui. Não sei, vou ter que printar de novo para olhar depois, né? Na mesma página, na número 8, então tem um texto: que consequências terão na vida as crianças trabalhadoras de Bauru? Eu comentei tudo lá na videoaula, de uma forma bem esmiuçada, bem especificada, tá? Se vocês ainda tiverem dúvida, dá uma revisada e eu falo para vocês colocarem asterisco na frente da questão, que vocês estão com alguma correlação de dúvida aí. No texto abordava, então, que eram crianças que trabalhavam, só vou contextualizar para a gente conseguir seguir, senão não dá nexo nas próximas atividades. Então, crianças que trabalhavam aí de forma irregular e as pessoas contratavam pagando menos, e aí tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, isso está no 2º parágrafo. Tem toda uma abordagem a partir do momento que ela fala assim, olha, eu sou a favor da escola em tempo integral, porque assim as crianças não vão ficar à margem, né? Mas tem adultos que ajudam incentivando a não ter o trabalho infantil, mas compram produtos dessas crianças, tá? E aí ela fala que o amigo dela teve que voltar a trabalhar, enfim. Vamos seguir a nossa vida. Eu queria só comentar 18 e o texto para que nós consigamos fazer os próximos exercícios. Na página de número 10, como nós não finalizamos ela em casa, né? Era só até o exercício de número 24. Professora, Agora vamos... Oi. Quem me eu chama? tenho uma dúvida. Na 18, a frase 2 tem preposição? Não, tem artigo definido. Os é artigo definido no plural. Tá bom. Obrigada, Tá bom? professora. Nada. Vamos lá. Na página 10, no exercício, vamos seguir do exercício 26, vamos fazer o 26 e o 27. O 28 eu vou comentar apenas algumas questões que eu acho importante, tá bom? Então vamos lá. No exercício 26, associe cada parágrafo ao seu conteúdo. Então, 6º e 7º parágrafo, avaliação do problema e atualização do caso citado no início. Volta para mim na página de número 8, nós vamos enumerar os parágrafos, tá? Para ficar mais fácil, então, de nós identificarmos, ok? Vou compartilhar com vocês a tela do positivo para que vocês consigam visualizar também a apostila. Peraí, deixa eu só ajustar uma coisa aqui. Não, depois não dá certo. Vamos lá. Volta lá na página 8. Enumera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfeito. Enumerou de 1 a 7 os parágrafos da página 8? Sim. Ele vai pedir para nós analisarmos, então, o 6º e o 7º. Isabela, lê para mim o 6º e o 7º parágrafo. Quanto ao meu amigo, teve que voltar a trabalhar nas férias de junho, porque seu pai não conseguiu emprego e na casa dele não tinha mais o que comer. Infelizmente, ele não é a única criança trabalhadora de Bauru, do Brasil e do mundo. A lei, apesar de proibir o trabalho infantil, não garante emprego para o pai nem a comida. Obrigada, Isa. Então, ele falou assim do amigo dele, né, no penúltimo parágrafo, e infelizmente ele não é a única criança trabalhadora no Brasil e no mundo. A lei, apesar de proibir o trabalho infantil, não garante emprego para as pessoas que precisam, né? Nesse momento de pandemia, então, tá bem complicado. Então, qual foi o parágrafo que avaliou o problema?
E qual foi o parágrafo de atualização do caso citado acima? O de atualização foi o sétimo, o sexto, e o sétimo foi a avaliação. Muito bem. Vocês podem colocar aqui 1 e 2, ou, sei lá, sexto e sétimo, e aqui sexto e sétimo, não tem problema a forma com que vocês vão enumerar, mas está correto. Então, se quiserem colocar, fala de novo, foi a Agatha que falou, é isso? Sim. Repete a resposta, Agatha. O sexto parágrafo foi a atualização do caso citado no início e o sétimo foi a avaliação do problema. Perfeito. Ou pode grifar cada um de uma cor diferente, por exemplo, né? Grifa lá o sexto e o sétimo parágrafo, o sexto parágrafo de rosa, o sétimo de azul, e aí faz a correlação com o que contextualiza em cada um. Então, no sexto parágrafo, atualização, no sétimo, avaliação do problema. Vamos seguir. 27. Matheus, que está com sono, também tô. Lê para mim a 27, por favor. Só desmuta. Esqueci que eu tava mutado, só. Qual a importância da tese dos argumentos em uma dissertação escolar? Obrigada, Matheus. Vou explicar. Dentro da estrutura, só recapitulando a estrutura da dissertação, eu tenho, então, contextualização, que é a introdução, primeiro parágrafo, a tese pode vir no primeiro ou no último, no antepenúltimo parágrafo. O desenvolvimento, que são de 2 a 3 parágrafos, e a conclusão. A tese é quando eu explicito, deixo claro a minha opinião frente ao tema. Por exemplo, o tema que ela está falando aí de trabalho infantil, tá? Então, qual a importância da tese dos argumentos em uma dissertação, no ponto de vista de vocês? Por que eu tenho que mostrar a minha opinião, se eu sou a favor ou se eu sou contra algo? Nossa, que silêncio mortal, meu Deus. Ninguém vai arriscar? Pode desmutar e falar, gente, não tem problema. Professor, o André perguntou se pode já mandar o T1 ou pode mandar do dia 28. Não, eu falei para ele que ele pode mandar, mas eu acho que ele não estava no começo da aula, só vou corrigir na semana que vem, tá? A partir da semana que vem, se vocês mandarem essa semana. Vamos lá, então qual a importância da tese? Se eu não tenho uma tese, se eu não sustento minha opinião, não é um texto dissertativo, né? Argumentativo, eu não estou argumentando frente de forma positiva ou negativa. Então, por isso, justifiquem aí, a importância da tese dos argumentos é justamente deixar claro a opinião do autor sobre o tema. Então, é deixar claro a opinião do autor sobre o tema. (29) Murilo, você pode ler a 29 para mim? Por favor. Uma das características principais da dissertação escolar é a manutenção do tema ao longo de todo o texto. Preencha a tabela a seguir e verifique se a dissertação lida atende a esse requisito. Muito bem. No primeiro parágrafo, então, obrigada, Murilo, ela vai abordar, lembra que eu falei? Contextualização, introdução. Qual é o tema da dissertação que ela está fazendo? Está lá na página 8. Qual é o tema? Trabalho infantil. Show, hein? Perfeito. Primeiro parágrafo, então, é contextualização sobre o trabalho infantil. No segundo parágrafo, ela vai abordar uma legislação. Que legislação é essa?
Que lei que é essa que defende o adolescente e o jovem? Do ECA? Show, muito bem. Ela vai falar então da legislação do ECA. No terceiro parágrafo, ela vai falar da seguinte forma. Vou abordar para vocês. Olha, é errado o trabalho infantil, mas tem gente que contrata. Então, o que ela está contextualizando nesse terceiro parágrafo? Que ela fala que é errado o trabalho infantil, mas que tem gente que contrata criança para trabalhar. Que quando contrata a criança, o valor para pagar o salário é menor? Muito bem. Então, vocês podem colocar contratação ilegal. Desculpa, gente, eu tô com problema de não deixar o áudio do WhatsApp sair. Deixa eu fechar aqui. Então, contratação ilegal de trabalho infantil e redução e baixo salário pode ser também. No quarto parágrafo, ela vai falar assim, olha, é ilegal vender, criança trabalhar vendendo, mas tem gente que compra. Qual a principal informação aí nesse quarto parágrafo? Pessoas ainda apoiam, mesmo sendo proibido. Muito bem. Então, o comércio ilegal, aí a compra ilegal de mercadorias das crianças, né? Então, apoio sei lá, ao comércio irregular pode ser também uma forma de escrever. No quinto parágrafo, nós encontramos a tese, que é a opinião da autora. Podem colocar que no quinto parágrafo nós localizamos a tese. No sexto parágrafo, ela vai falar assim, olha, seria, na tese ela vai abordar então a escola em período integral, que é algo positivo e tira as crianças da rua, dessa condição de marginalidade. No sexto parágrafo ela vai falar assim, olha, isso não aconteceu com meu amigo, ele teve que voltar a trabalhar. Qual é a principal informação do sexto parágrafo? Vamos, Ele gente. atualiza? Ele atualiza? Ele atualiza o primeiro. Sim, ele atualiza a condição do menino, né? Da pessoa que está fazendo trabalho infantil. Perfeito. No sétimo parágrafo, ela faz uma crítica. Que crítica é essa? Ela fala assim, olha, por exemplo, nos dias de hoje. Olha, nós temos um estatuto, mas, sempre aquela oposição, né, o mas não funciona, porque não garante alimento na casa dessa criança, não garante mínimas condições. Então, o sétimo parágrafo é uma crítica à legislação, à condição que os nossos governantes disponibilizam hoje. Luiz Henrique, lê para mim, por favor, a número 30. Qual é o tempo verbal predominante no texto? Em algum momento esse texto falou assim, no passado? Não. Qual é o tempo que ele está falando? Presente? Show, muito bem. Presente. Deixa eu mudar aqui minha telinha. Ô, Sora, o André falou para repetir o sexto. O sexto parágrafo é que a criança continua trabalhando de forma ilegal. Vamos lá. Bia, lê para mim a 31, letra A, por favor. Tá. Responda as questões a seguir. Na sua opinião, a proposta feita pela autora resolve, de fato, a situação, problema? Justifique a sua resposta. Obrigada, Bia. Gente, a escola em período integral é uma solução eficiente? Sim. Num primeiro momento, sim. A proposta é boa, mas a aplicabilidade, que é quando eu
executo, sempre tem algumas lacunas. O governo já tentou imputar essa escola em período integral, né? Acho que tinha um projeto, assim, existe uma condição além do estudo, né? Que é a remuneração dos docentes, e no estado, principalmente, é muito baixa, então não funciona a longo prazo, mas num curto prazo é uma medida paliativa, uma medida que eu consigo substituir. Então, assim, eu acredito que a resposta, no meu ponto de vista, seria depende. Num primeiro momento pode ajudar, mas se não for aprimorada, não vai funcionar. Eu já vou ver o chat, gente, que eu não posso parar aqui, senão a gente já está terminando a primeira aula e não vai conseguir entregar o objetivo. Letra B. Também é pessoal. E você teria outra solução para resolver a situação problema? A situação problema é a marginalidade das crianças, as crianças tendo que trabalhar. Alguém teria alguma proposta que fosse eficiente? Doutora. Oi, Murilo. Projetos sociais, tipo esporte, dança, sei lá. Uma coisa que as crianças gostam de fazer. Muito bem. Sabe uma coisa que eu acredito muito? Antes tinha e o governo retirou, é o Escola da Família. Quando as crianças podiam ir, os adolescentes podiam ir na escola nos fins de semana ou ficarem no contraturno, aproveitando a quadra, fazendo atividades que fossem extracurriculares, desculpa, atividades sociais. Então, eu concordo com o Murilo. Projetos sociais ajudam a tirar essas crianças da marginalidade. Concordo. Brenda, lê para mim a 32, por favor. Releia a avaliação que a autora faz da situação problema. Você concorda com a crítica feita pela autora? Justifica sua resposta. Lembra que eu falei, obrigada, Brenda. Lembra que eu falei da crítica dela? Ela fala assim, olha, nós temos um estatuto da criança e do adolescente, mas ele não garante que essa criança tenha comida em casa, tenha contas pagas. Qual é a crítica que ela faz? Ela faz uma crítica à legislação, que é, tipo, no papel tá lindo, mas quando eu faço aquilo funcionar, precisa melhorar. Então, se você concorda, coloca sim, porque. Se discorda, não, porque, na apostila, tá? Fala, Esther. Tá com dúvida, Esther? Sem querer. Foi sem Pode querer falar. que foi. Ah, foi sem querer? Tá bom. Podemos seguir? Na página 12, nós vamos dar mais uns passos na parte de gramática aí. Vamos iniciar a nossa gramática. Deixa eu ver esse bate-papo aqui. Brenda, indignada. Né, Brenda? Vamos Mas lá. realmente, faço com 2 S é triste. Gente, acontece. O S nem tá tão perto assim, mas do cedilha, mas tudo bem, acontece, né? Vamos lá, na 33, nós vamos ler então o exercício e eu vou pedir para vocês agora usarem a marca-texto e a canetinha de vocês. Por isso que eu pedi para deixar separado. Nós vamos fracionar as orações, tá? Então, vamos lá. Isa, lê para mim o enunciado da 33 e as 2 orações, por favor. Qual das Isas? As 2 estão aqui? Sim, eu Então, acho. Não, acho que não. Acho que é só você. Mas lê você, Isa, por favor. Ah, não, a outra Isa também tá. Tô Então. aqui. Você tá aí? Aham. Lê pra mim. Primeiro essa, Isa, depois eu falo pra outra ler outra atividade, por favor. Pera, qual que é pra ler, Sora? Enunciado da 33 e as 2 orações que estão abaixo dele. Leia essas frases relacionadas a informações dadas pelo texto. A professora conversou com ele. Algumas pessoas empregam. Acho que travou o finalzinho, mas eu leio aqui, eu vou falar para vocês. Na primeira oração, separa para mim, por favor,
a outra Isabela com Z agora, na primeira oração. Fala para mim quem é o sujeito e o predicado da oração. A professora conversou com ele. A professora? É o sujeito e o predicado. O sujeito, a professora. E o predicado? Conversou com ele? Show. Escrevam aí, separa para mim com 2 cores, sujeito de predicado da primeira oração, então. Vou separar aqui para vocês verem também. Só que, gente, eu preciso muito de um mouse que não seja esse do notebook, ele já tá me incomodando, sabe? Não consigo selecionar, ele é muito delicado, eu não sou tão delicada assim. Enfim. Eu tinha feito de 2 cores, ficou de uma só, né? Mas, beleza. Vou dar umas porradas aí, quebra o bagulho, senhor. Ai, não, olha, minha paciência com esse mouse aqui já tá... Eu tentei Faz assim, mutar ó, Sora. Faz Eu tentei assim, ó. mutar, não consegui. Tá difícil, ele tá complicado. Mutar o WhatsApp, ele não tá colaborando comigo, sabe, hoje. Ah, é verdade, dá um risquinho. Obrigada. Então, beleza. Separamos aí sujeito de predicado. Vocês percebem que quando nós vamos analisar a regência, nós vamos analisar quem domina, quem faz a ação dessa oração. No caso, o verbo é aquele que realiza a ação. Circula para mim, conversou, escreve verbo. Vamos analisar agora a transitividade deste verbo. Esse verbo é transitivo, ele tem complemento, ou ele é intransitivo, ele não tem complemento? Transitivo. Transitivo, perfeito. Faz uma seta nele lá e escreve transitivo. Vou explicar uma outra coisa para vocês. O que vem depois de conversou, vem a palavra com. Com é uma preposição essencial. As preposições essenciais são a, ante, até, após, com, contra, de, para, per, perante, pois. Essas são as essenciais. Então, com é preposição. Qual transitividade tem a preposição? O transitivo direto ou o indireto? Ai, que silêncio mortal. O direto. Indireto, muito bem. Então, complementa lá. Conversou é um verbo transitivo indireto. Ih, não entendi porque o sinal tá ruim, Pedro. Travou legal. O sinal tá ruim. Verbo transitivo indireto. E circula o com e escreve preposição. Agora vamos analisar a outra oração, tá? Na segunda oração, algumas pessoas é o nosso sujeito. Empregam crianças é o nosso predicado. Agora eu consegui, ficou bonitinho. Se quem emprega alguém, certo? Então eu preciso ter um complemento. Qual é a transitividade desse meu verbo? Ele é transitivo direto ou indireto? Direto. Direto, muito bem. Então, faz uma setinha lá do lado de empregam e escreve verbo transitivo direto, porque não tem preposição. Olha o verbo e olha o objeto. Olha aqui na tela do computador, junto com a professora. Olha aqui, ó. Verbo e objeto. Não tem conector entre eles. Eles são diretamente ligados. Qual complemento tem uma palavra exigida? Então, na letra A, qual complemento tem uma palavra exigida pela regência verbal? Regência verbal, por que eu falei para vocês que tinham que identificar a transitividade? Quando eu falo em regência, eu tenho que identificar a preposição. O meu regente e o meu termo regido com preposição. Preposicionado. Então, qual das orações exige uma regência verbal? A número 1 ou a número 2? Qual delas tem preposição? A1. Perfeito. Então, escreve lá A1.
E a regência desse verbo é esse termo que vem junto com a preposição, com ele. Repete, por favor, Sora. Sim, oração 1 exige a regência, no caso a regência verbal. O termo regente, o termo regido é com ele. O termo regente é conversou. Vamos lá. 34. Releia este trecho. Nós vamos ler... Obrigada, Agatha. Nós vamos ler o trecho e usem para mim a marca-texto, por favor, tá? Quanto ao meu amigo, teve que voltar a trabalhar nas férias de junho, porque seu pai não conseguiu emprego e na casa dele não tinha mais o que comer. Destaca para mim o verbo teve, aqui na oração, por favor. Qual é, na letra A, ele quer saber qual é o significado dessa palavra teve? Qual é o significado da palavra tinha? Obtinha. Obtinha é uma derivação. Obteve. Também é uma derivação. Não. Posso? Quando eu falo em tinha, é que pensa da seguinte forma, eu tenho que reestruturar a frase novamente. Quanto ao meu amigo, teria que voltar a trabalhar. Existia a necessidade dele voltar de trabalhar nas férias. Então, os dois termos que eu posso substituir esse tinha, no caso aqui também pode destacar no outro período, tinha mais o que comer, havia mais o que comer, existiam mais o que comer, são essas duas palavras, existir e haver. Eu posso substituir por esses dois verbos, tá? Aí ele fala, para atender a norma padrão, qual a forma verbal que eu posso utilizar nesse segundo período na palavra tinha? E na casa dele não tinha mais o que comer. Dentro das duas palavras, existia e havia. Qual delas se encaixa melhor nesse fragmento? Entre existia e havia. Vamos pensar, vamos ler? E na casa dele não havia mais o que comer. Perfeito. Então, para atender a norma padrão, a única palavra que eu consigo substituir é havia na letra B. No segundo texto, bem pequenininho, a forma ou contrauso de bloqueadores de celular. É um texto curtinho, vai falar sobre que a pessoa não é a favor a bloqueio de sinal de celular perto da região de presídios, tá? Lê para mim, por favor, deixa eu ver quem eu não pedi ainda. Maria Eduarda, leiam o primeiro parágrafo. E, Rafa, você pode ler o segundo parágrafo, por favor? Tá, eu leio o primeiro parágrafo? Isso, e a Rafaela lê o segundo, por favor. A favor ou contra o uso de bloqueadores de celular? Com certeza o município de Cariacica reflete um grande problema social. Presidiários estão utilizando celulares frequentemente, de forma que continuam mandando no mundo do crime. Para tentar resolver o problema, as autoridades decidiram utilizar nos presídios bloqueadores de celular. Sou contra o uso de bloqueadores de celular. Sem dúvida, essa não é a solução, pois nós que moramos nas redondezas do presídio estamos sendo prejudicados, ficando com nossos aparelhos inutilizados, sendo que dentro da cadeia os celulares funcionam normalmente, demonstrando que esse não é um método eficaz. Obrigada, meninas. Então, vamos lá. Destaquem aí para mim de uma cor X, é a primeira linha do primeiro parágrafo, e do segundo parágrafo, desculpa, de outra cor. O primeiro parágrafo, então, vocês já estão
Gente, desculpa, a minha conexão de internet não tá muito boa, tá? Infelizmente, perdão. Se cair, a gente volta de novo na reunião. O primeiro parágrafo, então, vocês já sabem que é introdução, certo? É introdução. Contextualização. Eita, vamos lá. Escreve lá no primeiro parágrafo, introdução. No segundo, é a tese, é o ponto de vista da minha autora. Então, faz uma setinha no segundo parágrafo e escreve tese. Primeiro, introdução. Segundo, tese. A 35. Onde está a tese na autora? No primeiro ou no segundo parágrafo? Segundo. Show, no segundo. Muito bem. 35, segundo parágrafo. A 36 é pessoal. Na sua opinião, é melhor apresentar a tese no início da dissertação, como nesse texto, ou é melhor fazer uma discussão maior e apresentar no final, como no outro texto que nós vimos lá? É pessoal. Para mim, indifere se é no começo ou no final. Tendo a tese, eu consigo identificar o ponto de vista do autor. Mas para vocês, por exemplo, pode ser melhor no segundo parágrafo, porque você já identifica o ponto de vista logo no começo, tá? (37) Deixa eu ver quem não deu ainda para mim. Mari, você poderia ler a 37, por favor? Ao construir sua argumentação, a autora se valeu de qual estratégia argumentativa? Obrigada, Mari. Vou explicar para vocês, então. Recapitulando, argumento de autoridade é quando eu tenho uma pessoa responsável e consciente, estudiosa sobre aquele assunto, ou um dado específico, por exemplo. Dados estatísticos seria, nesse caso, ela está falando de bloqueadores de celular. Segundo o IBGE, 25% dos celulares que estão nessa região ficam sem sinal. Contra-argumentação é quando eu utilizo parte da introdução e uso como forma de argumentar este determinado ponto de vista. Então, eu trago que é uma solução, mas que não funciona. Qual dessas abordagens ela utilizou? A primeira, a segunda ou a terceira? A primeira, se não me engano, é argumentativa. Argumento de autoridade é só se ela tivesse colocado uma O André fonte, falou que é a por segunda, exemplo. Dados estatísticos, estava lá o percentual no segundo parágrafo? Então é contra, é o que sobrou. Sora, o terceiro, É o certeza. que sobrou, contra-argumentação. Exata certeza, contra-argumentação. O que eu expliquei para vocês, ela fala assim, olha, bloquear até pode ser útil, mas não funciona, porque dentro do presídio continua com o sinal, e só quem está tendo problema somos nós que estamos fora. Então, ela contra-argumenta, ela pega o argumento e rebate ele, ok? Isso é contra-argumentar. Vamos lá, de novo, vamos pegar a marca-texto e a caneta para fazer essa atividade. Então, vai falar para ler as duas frases. Oi? O Lira tá falando para passar a B da 33. A B da 33 é o verbo, na oração 1, conversou é o regente e com ele é o termo regido. Então, é a oração 1 que precisa de regência, por conta da preposição. Então, conversou é o termo regente, com ele é o termo regido por conta da preposição, tá? Obrigada, gente. Se vocês verem alguma coisa no chat, eu realmente não consigo dar aula e olhar o tempo inteiro para essa funcionalidade, senão me atrapalha muito, tá? Tem que pausar muita coisa. Então, separa
lá, 2 cores de marca-texto, ou uma marca-texto e uma caneta, a gente vai precisar dela, e vamos analisar. Lê para mim, por favor, Nicolas, as 2 orações aqui, ó, na 38. Nós vamos fazer ela direto na apostila. Os adultos trabalharam, as crianças brincaram. Show, beleza. Percebeu? Trabalhou e brincou são verbos de sentido completo. Vamos primeiro separar, então, sujeito de predicado. Qual é o sujeito e qual é o predicado? Os adultos trabalharam. Qual é o sujeito? Adultos. Os adultos. Os adultos, muito bem. Trabalharam é o meu predicado aí, né? O complemento. Então, separa para mim, escreve sujeito e predicado. A mesma coisa faz com a outra oração. As crianças, sujeito, brincaram. Opa! Ai, gente, eu quero muito um mouse. Eu vou comprar hoje no Mercado Livre para chegar até amanhã. E brincaram, predicado. Estão me ouvindo? Sim. Sim? Tá. Então, vamos lá. Quando eu falo de núcleo do predicado, é a principal informação dele. O núcleo, nesse caso, são os verbos. Então, circula os verbos das 2 orações e escreve núcleo para mim, por favor. Circula os 2 verbos, trabalham e brincam, e escrevem núcleo para mim. Nós já respondemos a letra A, porque nós já escrevemos o predicado de cada oração. O sintagma que constitui esse predicado é verbal. Escreve na frente da B para mim, por favor, do exercício 38, verbal. Os núcleos nós já separamos. Trabalham e brincam. Vocês já nomearam lá em cima. As 2 frases têm sentido completo? Os adultos trabalham, as crianças brincam. Sim ou não? Sim. Perfeito. Coloca sim na frente da letra D. Já fizemos o exercício 38. Vamos lá. Luísa, você poderia ler para mim o enunciado da 39 e a oração que está dentro da caixinha, por favor? Releia este fragmento da dissertação que consequências terão na vida das crianças de Bauru. Ela também disse que o Estatuto da Criança e Adolescente protege as crianças, garantindo a ela o direito à escolaridade e proíbe o trabalho infantil. Obrigada, Luísa. Então, na oração, o Estatuto da Criança e Adolescente protege a criança. Vamos separar sujeito de predicado, ok? Brenda, qual é o sujeito de o Estatuto da Criança e do Adolescente ECA protege a criança? Qual é o sujeito, Brenda? Tem que desmutar. O Estatuto da Criança e do Adolescente? Muito bem. Então, destaca para mim aqui na A e coloca sujeito. O que vem de protege a criança é o nosso predicado. Destaca lá e escreve predicado embaixo para mim. Qual é o núcleo do predicado? É a ação dele. É o verbo proteger. Circula esse verbo, escreve núcleo. Nós já falamos, então, que se o núcleo é verbal, o sintagma será verbal, na letra C. Qual o núcleo desse sintagma? Sintagma verbal, núcleo protege. Letra D. Se a frase, o Estatuto da Criança e do Adolescente protege, teria sentido completo, sim ou não? Eu poderia acabar em protege? Não, ela não tem sentido completo, é um verbo que precisa de complemento. Então, na letra D, não teria sentido completo. Vamos lá. Vamos continuar com a nossa marca-texto, ok? 40.
Agora vamos completar a análise da frase. O Estatuto da Criança e do Adolescente ECA protege a criança. Além do núcleo do sintagma verbal, o núcleo do sintagma verbal é esse aqui, é o núcleo do predicado, tá? É o protege. O que mais compõe esse predicado? O que mais vem depois do protege? Gustavo, se você puder responder, o que vem depois da palavra protege nessa oração? Ou Amafer? Vamos, gente. Ninguém vai arriscar? Estava falando no chat, senhor. Acho que eles estão sem Oi, mic. Luiz Henrique? Os dois acho que estão sem microfone. Ah, tá. Tá mutado, Eles estão falando né? no chat, senhora. Ah, eles estão falando no chat? Peraí, deixa eu ver. Eles pediram para acalmar. Vamos lá. Então, Luiz Henrique, já que o seu microfone está desmutado, lê para mim o que complementa a palavra protege. O que vem depois? Ah, a Mafer respondeu. É a criança. Muito bem. Ela já respondeu. Então, o que complementa é o termo a criança. Destaca essas duas palavrinhas de outra cor. Escreve para mim complemento. Agora eu quero que você utilize a caneta ou lápis para a gente fazer outra abordagem, ainda nessa oração. Faz uma seta embaixo do A, nós vamos delimitar o que esse A é. Esse A é artigo definido. Ele define o gênero dessa criança, se é masculino ou feminino. E criança é substantivo. Ok? Então, embaixo do A escreve artigo, embaixo de criança, substantivo. Já respondemos a letra B. Quais classes gramaticais compõem esse complemento de sintagma, tá? Continua aí com a sua marca-texto na mão. 41. Murilo, lê a 41 para mim, por favor. Considere esta frase. O combate ao trabalho infantil depende da lei. O verbo depender é transitivo ou intransitivo? Justifique essa resposta. É transitivo porque ele depende de alguma coisa. Perfeito. Vamos lá. Perfeito. Então, escreve na frente. Verbo transitivo, porque precisa de complemento. Escreve lá, então, na frente da 41, verbo transitivo, porque precisa de complemento. Me escutam bem? Podemos seguir? Agora deu uma travada, mas deu para entender. Tá dando umas travadas, senhora, mas dá para entender. Travou. Agora a senhora travou de vez. Travou, Gi. Será que caiu? Caiu. 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 Que nem ontem o de geografia. Audição. Ah, não, ela tá ali ainda. Aula ela só se livre. mutou. Aula livre. Não, a senhora tá ali, gente. Aonde? A senhora tá Calma, mutada. meu filho. Aí, desmutou. Gente, é que a conexão tá bem complicada mesmo. Como é muita gente conectando, acaba perdendo o sinal. É normal cair a conexão. Vou voltar aqui, tá? Pra gente continuar. Infelizmente, eu não consigo não deixar a internet não cair, né? Mas vamos continuar, então. Já tá também quase terminando a nossa aula. 42. Leia essa frase. O Estatuto da Criança e do Adolescente garante a... Vocês perceberam que esse azinho tem um acento? Crase. Crase, exatamente.
A crase é a junção do artigo a mais a preposição a. Aí ele vai acrasear. Então, neste caso, né, neste caso de crase, é uma preposição, ok? Porque ele juntou uma vogal, o azinho, o artigo, mais o a de crase, o a de preposição e transformou em crase. Então, virou uma preposição. Identifique o complemento verbal que apresenta a preposição. Então, o que vem depois do meu verbo que tem a preposição, Murilo? O que está escrito aí depois do verbo? Garante à criança todos os seus direitos. Muito bem. Então, destaca esse complemento. A criança todos os seus direitos. Destaca para mim aqui na apostila de vocês. Para baixo. Agora a gente vai segmentar, ok? Você vai sublinhar o a craseado e a palavra criança, a criança, porque esse é o meu objeto direto, é o meu regente direcionado ao verbo, porque está juntinho e tem preposição junto com o verbo, tá bom? Beleza, a gente já respondeu a letra A, então o complemento verbal é a criança, porque a regência está juntinho com o meu verbo, e o restante do complemento do meu verbo é todos os seus direitos, ok? Vamos seguir então. Essa parte eu já passei na atividade da semana passada, já tem na videoaula, então eu não vou revisar. A gente vai fazer a leitura do texto bem rapidinho para que possamos conseguir chegar aí na página de número 15, que é o nosso objetivo, tá bom? Não é 16, Sara? Mas a 16 é um texto de interpretação. Para amanhã é pouquinha coisa, é só organizando as ideias e hora do estudo, então não tem problema ficar para amanhã. Amanhã tem aula? Tem, 2 aulas minhas. E na realidade a gente já começa a próxima unidade. Oi? Tem certeza? Amanhã tem aula? Não é? Gente, eu não sei, eu acho amanhã que é a Probia, amanhã a Probia, 2 da Probia e 2 do Sr. Vitor. Então. Gente, calma que eu tô online, mas não tô tão doida assim, né? Ainda. Então, doido tá nós já, Sora. Tá certo, Sora, tá certo. Agatha, você poderia ler para mim, por favor, então, os 3 primeiros parágrafos? E, Murilo, você pode ler o 4º, 5º e o Matheus os 2 últimos, por favor? Acho que é isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá. 7 parágrafos. Isso, pode enumerar já, viu? Aproveita para já enumerar, de 1 a 7. Obrigada por ter falado. Porque na minha apostila já está enumerada, esqueci de avisar vocês. Pode começar, Agatha, por favor. Agatha? E Sara, pode começar, Sara? Pode, por favor. Içara é a capital do mel, cidade mais doce do Brasil. Agora com um sabor diferente, amargo, que vem preocupando seus moradores. Numa Você de 1 a localidade... 4. Isso, pode ler de 1 a 4 corrido, tá? Tá. Numa localidade vizinha, na zona rural de Santa Cruz, há um projeto para a instalação de uma mina de carvão. Com a abertura da mina, os moradores descontentes acabaram abandonando suas terras, vendendo-as e deixando para trás toda a vida dedicada ao campo, especialmente à apicultura. Durante a entrevista realizada na Câmara Municipal de Vereadores, um vereador informou que os projetos foram discutidos e aprovados. A polêmica continua, no entanto, a decisão caberá ao Poder Judiciário. Penso que a população deveria ser consultada sobre o assunto. Os agricultores e a empresa mineradora deveriam ter a preocupação com o meio ambiente, cumprindo a Constituição brasileira, que prevê a agressão ao meio ambiente é crime. Segundo a pesquisa realizada pela 4ª série, turma 43 da EEB Antônio Colonetti, das
819 pessoas ouvidas de várias localidades do município de Içara, constatamos que 70% são contra a instalação da mina, porque prejudica o meio ambiente, o solo, a água, o ar, a vida dos seres vivos, com risco de morte, além do cheiro insuportável da perita. Elas têm consciência de que a mina vai acabar com a atividade agrícola, vai prejudicar a terra, porém 30% são a favor, pois a abertura da mina de carvão trará novos empregos, lucro ao município, com aumento de arrecadações de impostos, crescimento, novas tecnologias, modernidade, além da fabricação de cimento, energia, aço, etc. Na minha opinião, a localidade de Santa Cruz tem muitas famílias que vivem lá há anos, trabalhando na terra, tirando o seu e o nosso sustento, e precisam permanecer na terra, sem que haja a instalação da mina. Continuar com a terra fértil, cheia de plantações, água pura e potável, com pessoas que a amam, será a melhor solução. Afinal, este sabor amargo do carvão precisa ser conhecido por todos, adoçado com um pouquinho de mel, preservando a vida. Muito bem, obrigada. No primeiro parágrafo, eu quero que vocês, do primeiro ao quarto parágrafo, que é o lá, Içara, depois vai até o penso, né? Mais ou menos ali. Do primeiro ao quarto parágrafo, faz uma chave e escreve contextualização, introdução, por favor. Do primeiro ao quarto? Do primeiro ao quarto. No parágrafo de número 5, mais ou menos, tá? No parágrafo 5, que vai dar aqui, do 5 ao início do sexto, pode ser só o número 5, melhor o 5. Coloquem para mim desenvolvimento. É que o desenvolvimento vai ter um pouquinho antes, vai um pedacinho do parágrafo 4, mas não tem problema. No parágrafo de número 6, que é o na minha opinião, é a tese da autora, é a opinião dela, é a tese dela, é o que ela sustenta de argumento. E, afinal, este sabor amargo faz uma setinha e coloca como conclusão. Afinal, é de concluir mesmo, né? Na próxima página, na página 15, na 43, ele pergunta em quais parágrafos está a contextualização. De qual a qual parágrafo, então? Do 1 ao 4. Do 1 ao 4, muito bem. É parte do 4, mas pode colocar de 1 a 4, não tem problema. 44. Na frase, a decisão caberá, destaca para mim essa palavra caberá, esse verbo. Caber é um verbo, tá? Ao Poder Judiciário. Destacou a palavra caberá aqui? Destaca aí de outra cor. Qual é a transitividade desse verbo? Ele é intransitivo, transitivo direto ou transitivo indireto? Ele é transitivo, Sora. Transitivo, muito bem. O que vem depois desse verbo com o objeto dele? Tem um termo aqui no meio, não tem? Ao, preposição. Show. Ao é preposição. Então, qual transitividade ele é? Direto. Qual transitividade? Direto. Direto é sem preposição, passa direto pela preposição. Quando tem indireto. preposição, é indireto. Muito bem, então é indireto. Falta um pouquinho, já está acabando a aula, tá? Na 45, ele vai falar de pronome oblíquo. Pronome oblíquo normalmente denota, retoma a ideia do contexto anterior, da palavra ou termo anterior, ou complementa o termo consequente aí, subsequente, tá bom? Os moradores descontentes acabarão abandonando suas terras, vendendo-as. Esse as, destaca só o as aqui, ó. É o nosso pronome oblíquo. Tá na chavinha aqui de ampliação do texto. Ele está substituindo qual termo? Vendendo-as. Vender o quê?
Pode falar de novo. As terras. Muito bem. Então, escreve aqui para mim. As terras. A mesma coisa é o complemento dele. Então, são as terras, né? Ele está complementando a ideia de terra. Quando eu falo em as terras, suas terras, não é preposição. Seria artigo definido ou pronome, né? Então, o objeto, neste caso, é direto, porque não tem preposição. Na letra B, o objeto é direto, pois não tem preposição. Hoje eu prefiro parar nessa parte. Amanhã nós começamos daqui, porque amanhã eu não vou passar conteúdo de revisão no PowerPoint. E para ficar mais fácil, porque eu vou ter que explicar as lacunas que tem, as colunas que tem aqui, desculpa, e a condição de preposição delas. Então, vai demorar um pouquinho mais de tempo e para começar o exercício parar pela metade não vai ser legal. Então, nós paramos no exercício 45, tá? A gente vai para o 46 amanhã. A gente faz do 46 em diante amanhã. Vou consultar, então, o Positivo On, que o Luiz Henrique falou que não está aberto. Tá? E aí amanhã nós vamos fazer a didática mesmo, a gente vai continuar esse exercício que está faltando, vai fazer a página 16, vamos direto para Organizando as Ideias, lá para a hora do estudo, e vamos iniciar a unidade 5, tá bom? Que é do gênero textual de notícia. Então, vou interromper meu compartilhamento aqui. A lição de casa já foi por ClassApp. Vou só virar o arquivo em PDF da apresentação e já encaminho para vocês. Por hoje é só. Obrigada. Aproveitem o descansar um pouquinho, que já vem a próxima aula para vocês, tá bom? Um beijo, gente. Até amanhã. Tchau, senhora. Tchau. 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 Falou. Deixa eu encerrar.